Ai, meu filho resiste muito quando eu tento ensinar inglês, quando eu tento ensinar uma outra língua. Isso acontece com você? Isso acontece por quê? Porque depois de uma certa idade, o português já começa a ficar mais consolidado na cabecinha da criança. E quando isso acontece, a criança tende a resistir mesmo. Por quê? Ó, português é o que eu sei, português é seguro, português é o meu minha zona de conforto. Aí eu vou tentar colocar outra coisa, uma outra língua estranha, desconfortável, nova. Eu não, a minha tendência é eu que sou adulta já tendo a ter um pouco de resistência a aprender uma língua nova, porque imagina, eu quero me comunicar, eu quero me sentir confortável. A fase inicial é difícil mesmo, a gente que é adulto, a gente só insiste em aprender outra língua porque a gente sabe que é importante, mas a sua criança não sabe disso. Então essa resistência acontece, é natural, normalmente acontece quando a língua está ali mais consolidada, o português está mais consolidado na cabecinha dela, varia, tá? Não é? Tem uns que são menos, tem uns que são mais, mas varia mais ou menos por volta dos 3 anos. Então, sim, existe uma tendência à resistência a uma língua nova se você começa a inserir o inglês depois de uma certa idade. Se você começou depois, existe uma fórmula mágica. Uma fórmula mágica para chamar a atenção da sua criança para o idioma. Sabe qual que é essa fórmula mágica? A mesma que eu estou falando aqui, a música. A música tem essa coisa atrativa de chamar atenção. Quando eu dava aula de musicalização infantil bilíngue lá no Texas, eu tinha um aluninho chamado Kevin. O Kevin, quando começou, já tinha mais de 3 anos. É a idade que algumas crianças começam a resistir. As aulas de musicalização infantil bilíngue que eu dava lá no Texas eram aulas em espanhol. E esse menininho, além de ser um pouquinho mais velho, veio sem nenhuma base de espanhol. Não tinha uma babá que falava espanhol, como muitas crianças lá tinham. Não tinham pais que falavam espanhol. Ele só falava inglesinho ali, normal, como muitas crianças aqui só falam português. Mas, então ele chegou, imagina, nessa idade, chegou nas nossas aulas, a tendência era que ele resistisse. Mas o que acontece é que as nossas aulas tinham uma coisa a mais, tinham essa fórmula mágica, tinham a música, com todos os elementos que são atrativos, que abrem os caminhos para aprender, que criam uma coisa prazerosa. As nossas aulas tinham atividades lúdicas, a criança aprendia tudo ali no contexto, brincando, tinha um prazer ali em tudo isso e chamava atenção. Em pouco mais de algumas semanas, esse menininho, que no início ficava assim com o olhinho assustado, já amava as classes, cantava junto, já estava entendendo o que eu estava falando em espanhol e já estava cantando palavrinhas em espanhol e respondendo algumas coisas em espanhol também. Olha que interessante. Isso é o poder da música na hora de ensinar idiomas.